Depois de toda a polêmica que aconteceu envolvendo a votação ali da MP 1303, que existia um acordo entre governo, tá? Isso precisa ficar claro, existia um acordo entre governo e Centrão, e que o Centrão descumpriu o acordo para votar, deixando a MP caducar, né? MP 1303 de 2025, MP que taxava bancos, bets e bilionários. Inclusive o governo fez várias concessões através do relator Zaratini, né? Decidiu reduzir a taxação das bets de 25% para 18%, decidiu retirar a LCI e a LCA de algumas tributações ali, fez tudo aquilo que o Centrão pediu para que fosse aprovado o mínimo e que depois, mais à frente, se voltava a discutir de novo o tema. O que acabou acontecendo, Carlito? O Centrão e a direita acabou descumprindo o acordo que tinha sido costurado e a MP 1303 caducou, né? Porque não foi nem levada para votação, ela foi retirada da pauta de votação e caducou. Com isso, o governo deixou de arrecadar 35 bilhões de reais. Só que a direita não contava com o plano B que o Partido dos Trabalhadores e o governo já tinha, que era o quê? Que era protocolar a MP 5076, se não me falha a memória, que é a MP que tributa bets de 12% para 24%. Por que o governo fez isso e o Partido dos Trabalhadores? Porque vários dos parlamentares bolsonaristas que votaram para derrubar inclusive, a MP 1303, alegou que se fosse só para votar na taxação de bets, eles seriam favoráveis. Mas criar tributo para o povo, mentira que não ia criar tributo para povo nenhum, tá? O tributo que seria cobrado era para ricos, bilionários e bancos, que pagam muito menos imposto que você, meu amigo, que está aí do outro lado, por exemplo. E aí o governo, de forma esperta e inteligente, decidiu colocar em prática ali um novo PL, se não me engano é PL 5076, que dobra a tributação cobrada hoje pelas bets de 12% para 24%. Aí eu quero ver como é que vai acontecer a votação desse PL, porque a gente vai pegar de novo o Congresso que não se importa com o povo no pulo. Só que o presidente Lula decidiu, meu amigo, ir para guerra, ir para briga. Claro, tudo calculado, não dá para passar a faca em todo mundo, não dá para tirar todo mundo ali indicado pelo Centrão, porque, como eu já citei, vou repetir quantas vezes forem necessárias, a direita na Câmara dos Deputados conta com apenas 127 deputados. A direita não, perdão, a esquerda. E no Senado, a esquerda conta apenas com 16 senadores, ou seja, para a gente conseguir abrir uma CPI que precisa de 171 assinaturas na Câmara e 27 assinaturas no Senado, a gente precisa dialogar com o Centrão e com a direita. Para aprovar um projeto de lei que na Câmara precisa ser de 257 votos e no Senado 41, a gente precisa dialogar com o Centrão e com a direita. Para aprovar um projeto de emenda à Constituição ou uma emenda à Constituição, ou seja, uma PEC ou uma EC, a gente precisa de 3/5 dos votos, então seriam 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. Então isso tudo obriga com que o governo dialogue com o Centrão e a direita. E eu estou citando isso para vocês aqui porque muita gente aí, né, que se diz analista de internet, que se diz revolucionário, ignora o que a lei diz. Você não pode aprovar um PL com canetada. Você não pode abrir uma CPI com canetada. Você não pode aprovar uma EC ou uma PEC com canetada. Tudo isso precisa passar por votação no Congresso. Afinal, gostemos ou não, saibamos disso ou não, vivemos em uma república democrática tripartite. República, né? Reis, coisa pública do povo. Democrática, demos povo, cratia poder, ou seja, o povo escolhe seus representantes. A própria Constituição preconiza isso, né, no seu artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos ou nos termos desta Constituição. Então quem está lá, deputado, senador, presidente, está lá representando a vontade do povo. Por isso que o presidente governa para aqueles que votaram nele e para aqueles que também não votaram nele. Tá? E aí o presidente Lula ficou pé da vida, não gostou do que aconteceu. Por quê? Como a ministra Gleisi Hoffmann falou, se quer estar no governo, tem de votar com o governo. Como é que você quer ter cargo no governo, mas só vota contra o governo? E aí, meu amigo e minha amiga, a ministra Gleisi Hoffmann, ó, passou a faca. Lula demite mais de 300 indicados pelo Centrão, que derrubou taxação de bets, bancos e bilionários. Após a estratégia comandada por Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira para derrubar a MP que taxava bets, fintechs e bilionários, o governo Lula iniciou limpeza, exonerando indicados por PP
União Brasil, MDB, PSD e Republicanos. É interessante, né, porque o PSD é o partido do vice-governador Geraldo Alckmin. E aí, meu amigo e minha amiga, o Kassab ficou pezinho da vida, não gostou das exonerações. Mas peraí, meu amigo, você quer adorar Deus e ao diabo ao mesmo tempo? Você quer articular a derrubada de MPs, de projetos do governo por trás, mas na frente você quer ter influência dentro do governo, inclusive com cargos e ministérios? Tem de ter uma coerência mínima, né? E aí a matéria segue aqui, essa matéria está publicada lá na revista Fórum, que é parceira aqui do nosso canal, inclusive. Aí segue aqui, ó. Material do Plínio Teodoro, só pra gente dar os créditos ao companheiro nosso aqui. Menos de uma semana após Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí, encamparem a defesa da Faria Lima para derrubar a medida provisória MP 1303 de 2025, que previa a taxação de bets, bilionários e bancos no Congresso Nacional, o governo Lula já exonerou mais de 370 nomes que foram indicados por partidos como PP, União Brasil, MDB, PSD e Republicanos, que ocupavam cargos no segundo escalão em autarquias federais. Após a blindagem aos ricaços, que faz parte da estratégia de implantar uma bomba fiscal nas contas do governo em 2026 e favorecer a candidatura de Tarcísio, o governo iniciou um pente fino, principalmente nos ministérios cedidos aos partidos do Centrão que fizeram parte da Frente Ampla de 2022. Ou seja, meu amigo e minha amiga, vários deputados e senadores desses partidos aí, que estavam votando sempre contra o governo, foram exonerados. Inclusive, aproveitando que tem alguns comentários aqui no chat agora, inclusive, tem veículo de esquerda se fazendo de isentão por aí e cobrando que algumas demissões não foram feitas. Ah, mas não demitiu o presidente de tal lugar, não demitiu o secretário de tal lugar, não demitiu a diretoria de tal lugar. Isto, meu amigo e minha amiga, é retórica para você que está aí do outro lado. Por quê? Como eu acabei de citar aqui para vocês, na Câmara dos Deputados a gente tem 127 deputados. No Senado nós temos 16 senadores. Isso a gente não consegue fazer nada. Já expliquei aqui. Não consegue aprovar, não consegue passar uma CPI, não consegue aprovar um projeto de lei, um PL, não consegue aprovar uma EC, não consegue aprovar, por exemplo, uma PEC. Então o governo ele consegue exonerar, evidentemente, vários cargos, mas ele precisa manter alguns em específico para não deixar a porta fechada. Por quê? Porque o governo sabe que não tem a maioria no Congresso. E diferente do que alguns jornalistas que se dizem de esquerda, mas utilizam seus veículos mais para atacar o governo do que para apontar soluções, por exemplo, o governo sabe que não tem maioria. E que, inclusive, como a gente já citou aqui na live que a gente fez na segunda-feira, aqui na Fone Foco, numa hora de política, no meu programa aqui, a gente mostrou 80% do Congresso é de direita. 75% na Câmara, para ser bem específico, 75,2% e 80,2%, se não me falha a memória, no Senado. A direita tem 65 senadores e 386 deputados. O que isso quer dizer, Carlito? Isso quer dizer que se a direita quiser aprovar qualquer projeto de lei, qualquer emenda à Constituição, qualquer projeto de emenda à Constituição, abrir qualquer CPI e passar sem nem dar um oi para a esquerda, eles conseguem, porque eles são a maioria absoluta. Como eu disse, vale lembrar, para abrir uma CPI, 171 assinaturas na Câmara. A direita tem 386 assinaturas. Para aprovar um projeto de lei, 257 votos. A direita tem 386 votos. Para aprovar um projeto de emenda à Constituição ou uma EC, uma emenda à Constituição, 3/5 dos votos. 308 votos. A direita tem 386 votos. Então esses programas que estão por aí fazendo de conta que são isentões, que defendem a esquerda, que isso, que aquilo, não são isentões nem defendem a esquerda, coisíssima nenhuma. Alguns desses canais enxergam basicamente você que está aí do outro lado como uma fonte de dinheiro para comprar curso e ajudar a manter esses veículos. Outros não, outros são sérios, né? Realmente pedem ajuda dos seguidores, divulgam cursos, divulgam documentários, plataformas, tudo isso faz parte do diálogo coletivo. Mas não se pode omitir que no cenário que o Brasil vive, onde para aprovar um projeto de lei, para abrir uma CPI, para aprovar um projeto de emenda à Constituição OIC, se depende de votos que nós não temos, o presidente da República não pode brincar de governar
para agradar veículo pelego, que até pouco tempo atrás tinha gente na rua pedindo a derrubada do presidente do país. E comemorando, inclusive, junto com o Mercado e a Faria Lima. Tá? Ó, abramos o olho. Nem tudo que reluz é ouro. A gente precisa lembrar disso. Dito isso, Carlito, por que o presidente Lula não exonerou o presidente por que o presidente Lula não exonerou o presidente da Caixa Econômica Federal? Porque como o próprio líder Zé Guimarães falou, ele é uma figura que é competente, que o presidente Lula gosta. Então, pode estar por trás da estratégia do presidente Lula tirar esse presidente do partido do Centrão e levar para um outro partido da base aliada. Assim como alguns cargos, inclusive de indicação do Davi Alcolumbre, também não foram exonerados. Por que esses veículos que se dizem de esquerda e que estão preocupados com o Brasil não divulgaram? O presidente Lula sabe da influência que o Arthur Lira exerce sobre o Hugo Mota e sabe da influência que o próprio Arthur Lira tem dentro do PP. Vocês acham que o Ciro Nogueira manda no PP sozinho? O Arthur Lira tem muita força, inclusive não só dentro do PP, como também dentro do mercado. Então ficar fazendo pelegagem de internet, atrás de like e view, para dizer que mesmo exonerando 370 nomes, como vocês estão vendo aqui, ó, mesmo exonerando 370 nomes, o governo erra ao não exonerar o diretor, o presidente da Caixa Econômica Federal, mostra primeiro desonestidade de parte desses veículos que se dizem de esquerda e segundo, um desentendimento de que, com o cenário que nós temos dentro do Congresso Nacional, se o presidente Lula tentar uma ruptura abrupta, ele não consegue governar. E aí vai vir aquela retórica que a gente já citou aqui várias vezes nas lives, né? Que, mas é só o povo ir pra rua. Pois é, meu amigo e minha amiga. O problema é que muito militante de internet esquece que o povo trabalhador que vai pra rua trabalha. E que o povo trabalhador não tem tempo para ir, às vezes, no ato durante a semana, porque está trabalhando. No final de semana, quando cai numa folga dele, ele tem de escolher se ele vai para o ato, se ele vai resolver alguma coisa pessoal ou se ele vai para o lazer. Então imagina, por exemplo, a gente marcar 30, 40 manifestações no ano, todo domingo. Vamos colocar domingo, que é o dia que as pessoas geralmente estão de folga. Geralmente, né, estão de folga. Vocês acham que vai ser lotado sempre, como foi o caso da PEC da bandidagem? Vocês acham que vai ser lotado sempre, como foi o caso, por exemplo, envolvendo a taxação, a isenção de imposto de renda? Não vai. E não adianta dizer que não, mas se a gente pressionar, o Congresso vai ceder. Amigos e amigas, o Congresso tá cagando para a opinião pública. Por que vocês acham que o meme Congresso Inimigo do Povo viralizou tanto? Porque eles não estão nem aí para a opinião pública, no geral. Então, quando eu falo Congresso, né, os 386 deputados de direita e os 65 senadores de direita. Eles sabem que no núcleo eleitoral deles ali, eles vão ser eleitos sempre. Por quê? Às vezes geram dinheiro, compram voto, ou geram emprego, perdão, compram voto. Um núcleo específico depende deles e é assim que funciona. Então, assim, vamos botar o pezinho no chão. O meu trabalho como analista político, indo estudar ciência política, entender teoria política, entender práticas políticas, é para entender que o que o presidente Lula está fazendo está corretíssimo, mas isso é um cálculo. O que a ministra Gleisi Hoffmann fez em passar a faca, como a gente está falando, isso é um risco calculado. Isso é um risco calculado, porque se você ler a matéria aqui que o próprio Plínio traz aqui, ó, você vai ver aqui, ó, olha o que a revista Fórum traz aqui, ó. As exonerações tiveram início na sexta-feira, dia 10 de outubro, e atingiu principalmente o União Brasil, partido presidido por Antônio Rueda, que atua como linha auxiliar do Ciro Nogueira, do PP. As duas siglas formam uma federação, na verdade formarão, né, uma federação que controla a maior bancada, com 109 deputados na Câmara e 15 senadores no Senado. Até o momento, 119 indicados do União Brasil foram demitidos de cargos no Planalto, na Advocacia Geral da União, nos Ministérios da Integração Regional, Transportes e Povos Indígenas, entre outros. O corte ainda não atingiu a campanha de desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que tem no comando indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, parlamentar que mantém relação próxima ao governo. E aí eu volto à pergunta que eu fiz aqui alguns minutos atrás.
Por que que esse mesmo veículo que tem uma treta pessoal com o Arthur Lira não está cobrando, por exemplo, os cargos que não foram exonerados da Codevasf? Vocês entenderam que não existe uma honestidade nessa equiparação? Ah, o presidente Lula exonerou vários cargos, mas não exonerou o presidente da Caixa, que é a indicação do Arthur Lira. E por que não exonerou os indicados do Davi Alcolumbre? A explicação é óbvia. Davi Alcolumbre e Arthur Lira ainda são lideranças. No caso do Arthur Lira, não é mais presidente da Câmara, mas é uma liderança importante dentro do PP, que o governo pode abrir uma linha de diálogo para que não dependa diretamente do Ciro Nogueira, e o Arthur Lira exerce influência direta no presidente da Câmara, o Hugo Mota, que apesar de não ser do mesmo partido do Arthur Lira, ele tem essa influência. E no caso do Davi Alcolumbre, motivos óbvios, ele é o presidente do Senado. Ele é o cara que pauta se abre impeachment ou não. Ele é o cara que pauta projetos importantes que o governo quer que seja votado ou não. Ele é o cara que agora vai marcar a data da sabatina para o sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso, que será escolhido pelo presidente Lula ou não. Então, tá passando a faca ali, mas é um cálculo, tá? É estratégico. O governo não está fazendo da boca para fora ou de cabeça, é uma estratégia. É para dar um susto no Centrão, falar, ó, começamos aqui dos bagrinhos. A gente vai começar agora a cortar os bagrões, porque se vocês levarem em consideração, que é um cálculo que também não está sendo feito, o Centrão perdeu 2 ministros. Perdeu, Carlito? Perdeu. Celso Sabino e André Fufuca. Romperam com seus partidos do Centrão e devem ir para partidos da base do governo, mas à esquerda. Como eu citei, a possibilidade é de um ir para o PT e o outro ir para o PSB. Então vocês entenderam o que é que está acontecendo nesse cenário todo de pressão do governo contra o Centrão? O governo Lula não pode fazer coisas atabaloadas baseado em interesse de veículo de mídia ligado ao mercado no campo da esquerda não, meu amigo e minha amiga. Tá certo? Comenta o que é que você acha, inclusive, dessa passada de faca aí que o governo está fazendo. E se vocês concordam com a atuação que a ministra Gleisi tem tido, porque como disse o Zé Guimarães, se quer estar no governo, tem de votar no governo. A ministra Gleisi falou a mesma coisa. Se quer estar no governo, tem de votar no governo. E comece a questionar alguns veículos que se dizem de esquerda, que fazem análises freestyles, desconectadas, inclusive, da própria realidade do cenário político brasileiro e que não citam, por exemplo, algumas cobranças em específico, tá? Deixa o seu comentário.